Olá, sejam bem-vindos todos vocês a mais um bate-papo aqui, né, sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero reagir a respeito de um vídeo do pastor Luiz Saião, um grande homem, tem mensagens extraordinárias. E aí é difícil discordar dele, é bom, como querer fazer sombra no elefante, tá bom? Um homem de muito conhecimento, mas eu posso discordar, tá certo? Eu tenho meus argumentos. E eu creio que você pode discordar e concordar. Nada contra a pessoa, eu creio que ele é um homem de Deus, um homem muito sábio, muito entendido, hebraísta, entende profundamente o hebraico. Participou por mais de 10 anos da NVI, tradução da Nova Versão Internacional. Então, ele, assim, conhece muito sobre hebraico. Eu não conheço basicamente nada, pode dizer nada do hebraico. A gente conhece alguma coisa, a gente estuda aí. Mas ele está no podcast chamado Pode Crer, tá? Que é esse podcast aqui, deixa eu colocar para vocês verem. Pode Crer. E ele mesmo faz esse recorte, coloca no seu canal. Tem mais de 84 mil inscritos no seu canal, muitas visualizações. Então ele realmente é um senhor muito agradável de escutar, tá? E tem os argumentos, tá bom? Então ele vai falar, é uma pergunta sobre o sábado. Geralmente muitos evangélicos, pastores evangélicos, quando falam do sábado, eles exaltam o sábado, que o sábado era um dia maravilhoso, um dia de bênção, tal e coisa, né? Até o catecismo faz um estudo do sábado, assim, de uma forma que poucos adventistas fazem, entende? Ele leva o sábado, assim, no momento de glória. Só que quando chega no Novo Testamento, você aí tem a transição, que eles vão abordar uma transição do sábado para o domingo, e aí, né, você tem os seus argumentos. Então, convido você para a gente escutar que algumas partes, a gente vai comentando aqui, e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários. Então você curta, 3C, tá? Curta, compartilhe e comente, tá bom? Que isso é muito importante aqui no vídeo. Se você concorda ou não, sei que muitas pessoas discordam, outros concordam. Para mim, o sábado é uma benção maravilhosa, tá bom? Uma benção maravilhosa. Eu gravei 2 vídeos falando do sábado de uma mulher que eu encontrei da Assembleia de Deus, que guarda o sábado e não come carne de porco há mais de 20 anos. Falei também da minha experiência com o sábado, para mim é uma bênção extraordinária, tá? Perde quem não observa o sábado, a meu ver, tá? Mas o ponto de vista, ou seja, cada um chega nas suas próprias conclusões, tá bom? E espero que consigamos, pela graça de Deus, todos chegarmos à Canaã Celestial, que é o reino da glória de Cristo Jesus, né? Vou colocar aqui o pastor Saião, para a gente escutar ele falando, tá bom? Eu vou retornar aqui o vídeo. Então presta atenção que a menina vai fazer a pergunta para ele, beleza? Fica comigo aqui. Pastor, fala sobre a guarda do sábado, que é um mandamento, mas para a maioria das denominações evangélicas esse mandamento não se cumpre, enquanto todos os outros 9 se cumprem. Muito bem, então a pergunta dela é bem objetiva, né? Por que que nós guardamos os 9 mandamentos e o sábado não é guardado? Agora o pastor vai discorrer e falar de uma forma maravilhosa sobre o sábado. O que era o sábado, o que representava o sábado e qual é a função dele para a vida do ser humano. Então, vamos lá entender o sábado, né? O sábado não começa como mandamento. O sábado começa na criação. Então, é interessante, no final do relato da criação, em Gênesis capítulo 2, Deus termina a criação, né? No 6º dia, e no 7º dia ele já tinha terminado toda a sua obra e ele descansou. É curioso, né? Deus estava cansado. Só dar uma pausinha aqui, interessante que ele conclui que no 7º dia Deus já tinha concluído toda a sua obra. Algumas pessoas, aí eu já vi alguns pastores até afirmando que Deus trabalhou no sábado. Porque falando, terminando a sua obra no 7º dia, ou terminando a sua obra. Então ele fala, então Deus trabalhou alguma coisa. É como se você tivesse feito isso aqui, não, peraí, ficou uma arestinha aqui no sábado, deixa eu só tirar essa arestinha aqui. Só que isso não tem cabimento, porque na sexta-feira Deus fala assim, eis que tudo era muito bom. Se já é muito bom, não tem mais nada o que fazer, entendeu? Bora lá. Então o que acontece? O sábado é a submissão do tempo à realidade do sagrado. Porque como é que os seres humanos lidavam com o tempo? Eles lidavam com o tempo do ponto de vista da cronologia comum,
lidavam com o tempo a partir dos ciclos da natureza, ligavam com o tempo do ponto de vista das necessidades da economia. E aí, quando a revelação bíblica chega, fala, o tempo está submetido a uma realidade maior. Essa realidade é a realidade de Deus. Então, para celebrar Deus e a sua criação e a nossa dependência dele, a cada 7 dias vocês parem tudo e deixem de ficar doidos. O mandamento do sábado é para a gente não ficar doido. Por quê? Porque toda atitude humana ela é sempre de autossuficiência. É sempre a ilusão de que eu estou vivo porque eu trabalho. Eu estou aqui porque eu fiz, porque eu estudei, porque eu me garanto. E você vai acumulando esse lixo psicológico. Aí Deus diz, para o detox divino, a cada 7 dias, para tudo. Lembre-se de que o mundo vai bem, obrigado. Você pode ficar doido quando você quiser. Não é você que coordena os planetas, o sol, o mar, tudo continua funcionando normal. E é curioso, a gente não escuta o mandamento todo. O mandamento não fala só para guardar o sábado. Manda festejar. Muito bem, então ele está falando que o sábado é tipo um detox. Só que é interessante que o sábado ele não é o único dia que você deve buscar a Deus, tal, né? Você deve buscar a Deus todos os dias. Você deve ter uma comunhão com Deus diária, né? Sempre ter essa comunhão com Deus. Então é muito importante, deixa eu tirar o som do celular aqui, é muito importante você ter uma comunhão constante com Deus. O sábado é um dia melhor. Pensar no sábado como um detox, né? Pode ser que até faça sentido, mas esse dia é um dia sagrado, né? Onde você se conecta com o ser eterno, criador dos céus e da terra. Então é fabuloso você ter esse presente de Deus que é o tempo, né? O tabernáculo no tempo que é dado a todo ser humano. Ou seja, se eu aproveitar esse momento sabático na minha vida é maravilhoso. Agora, se eu não aproveitar, a minha vida vai correr, você vai ver os seus 80 anos, sei lá quanto, mas ele perdeu perdeu a cereja do bolo, entendeu? Vamos ver o que ele mais diz aqui. Celebrem o sábado. Celebrem o sábado. A tradição judaica tem um negócio tão legal que diz é proibido não se alegrar no sábado, o Shabat. Então, aí é uma outra questão. E isso faz parte de toda a tradição hebraica e ela aparece devidamente enfatizada em toda a Bíblia, inclusive o próprio Jesus está ali chegando na sinagoga no dia de sábado. O que vai acontecer? A tradição farisaica rabínica, ela teve um entendimento da lei meio assim complicado e diferente da proposta de Jesus. O seguinte, vai que a gente de alguma maneira não cumpriu o mandamento, então vamos tentar cercar o mandamento ao máximo. Então, por exemplo, não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, sabe de uma coisa? Nunca mais a gente fala a palavra Deus. Como é que é Deus em hebraico? É Elohim. Então faz o seguinte, muda o nome, põe Elohim, porque se você falar, pelo menos não é o nome de Deus. Esse é o tipo de raciocínio que foi desenvolvido. Então, nessa tentativa de cercar a lei, o sábado começou a se tornar a coisa mais importante do que a sua finalidade maior. Então, João 5,18 vai dizer que Jesus quebrava o sábado, provavelmente, em relação à maneira como a tradição farisaica lidava com isso. E nesse caso, Jesus fez o quê? Ele curou no sábado. Hoje, se você conversar com pessoas do contexto judaico, eles vão dizer, escuta, o cara está morrendo no sábado, o que eu faço? Ele leva ele para o hospital, porque a lei da vida é superior. O que houve nessa história toda? Posteriormente, por que a ressurreição acontece no primeiro dia da semana? E aí é que o pessoal não entende onde é que está o foco da questão. A criação é celebrada onde? No sábado, no Shabat. Sábado. A nova criação? Sim. No domingo. O que Jesus faz no Shabat todo? Fica no túmulo. Ele descansa. E ele ressuscita no primeiro dia. Então, assim como o Shabat celebrava a criação, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, vai ser o primeiro dia da nova criação. E aí... Bom, aí nessa questão é o seguinte... eu tinha gravado um vídeo sobre as 7 festas de Israel. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo, tá bom? Porque quando você fala que Jesus ressuscitou no domingo, então passa a ser o dia, né,
sagrado, substituindo o sábado, o que acontece? Se Jesus ressuscita no sábado, ele fala assim, olha, Jesus ressuscitou no sábado, quebrou o sábado, então não tem que guardar o sábado mais. Se Jesus ressuscita no domingo, bom, agora o domingo é o dia sagrado, então vamos guardar o domingo e esquece o sábado. De qualquer forma, o sábado ia sair pela culatra. Certo? Esse mandamento. Por quê? O sábado é o dia que Deus separou para que o homem tenha um contato especial com ele. Como ele escreveu, é um dia de celebração, um dia de bênção, um dia festivo, um dia de alegria. Lá em Isaías 58 diz que esse dia deve ser chamado deleitoso. É um dia de deleite, tá certo? E aí, o que acontece? Nas 7 festas de povo de Israel, você tinha a Páscoa, os pães asmos e as primícias. E depois você tinha o Pentecostes, tá bom? Então, primícias e Pentecostes nunca, jamais, never, aconteceu em qualquer outro dia da semana, a não ser no primeiro dia da semana, tá? Então, Jesus, ele cumpre exatamente a profecia, porque Jesus, ele é o Cordeiro Pascal, ele é o pão asmo, né, sem fermento, é o pão que desceu do céu, ele é a primícia dos que morrem. E lá em Levítico 23 vai dizer o seguinte: não importa o dia que a Páscoa aconteça durante a semana. Se a Páscoa acontecesse na terça-feira, você era uma semana de festas, né? A Páscoa celebrava a Páscoa, os pães asmos durante a semana e as primícias. A primícia deveria acontecer no primeiro dia da semana, o próximo primeiro dia da semana. Então, passando o sábado, o primeiro dia da semana, né, hoje conhecido como domingo, era celebrado as primícias. Depois desse dia, você contava 7 semanas mais um, dando 50, por isso vem Pentecostes, era mais um domingo, acontecia o Pentecostes. Tá? Então, nunca nas festividades de Israel no passado, as primícias e Pentecostes foi realizado em qualquer outro dia da semana, a não ser no primeiro dia da semana. Então, se Jesus ressuscita no sábado, eles iam dizer: Jesus ressuscitou no sábado, então quebrou o sábado. Mas bem ele disse que Jesus descansou no sábado, exatamente como ele descansou quando ele termina a criação. Então, quando ele terminou a criação, ele descansa no sábado. E quando ele termina a redenção com a sua morte, ele descansa também no sábado, mostrando que o sábado era importante. Porque ele mesmo disse: eu sou o Senhor do sábado. Então, Jesus é o Senhor do sábado, e não do domingo, não da quinta, nem do outro dia. Ele é o Senhor do sábado. Não existe na Bíblia nenhum mandamento, nenhuma ordem clara, nem que insinue, né, para guardarmos o domingo. Então, como não há nenhuma ordem para que abre mão do sábado, também não há nenhuma ordem dizendo que a partir de então devemos guardar o domingo. Então ele vai dar a explicação por que então que o pessoal passou a guardar o domingo. Bora lá. O que acontece? A comunidade cristã se desenvolve a partir da comunidade judaica. Os primeiros seguidores de Jesus guardavam ou se reuniam, celebravam no sábado. À medida em que o número de seguidores de Jesus se tornou cada vez mais no mundo, vamos dizer, gentílico, que falava grego e depois latim, por causa do texto, por exemplo, de 1 Coríntios 16, 2, que fala: no primeiro dia da semana vocês separem a oferta. Por causa de Apocalipse 1:10, no dia do Senhor eu estava na ilha de Pátio. Por causa de Atos capítulo 20, verso 7, que também menciona o primeiro dia da semana. Peraí, vamos ler esse texto aqui, né? Ele falou que 1 Coríntios 16, vamos colocar aqui na tela, né? 1 Coríntios 16, verso 2, no primeiro dia da semana, certo? Está vendo aí na tela. Cada um de vós ponha de parte em casa conforme sua prosperidade e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Então aqui é uma coleta, né? Uma oferta, um dízimo para a igreja, tá certo? Aqui acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Então os irmãos lá da Judéia e Jerusalém estavam com alguma dificuldade, né, passando ali necessidades de alimento e tudo mais. Então Paulo levanta uma coleta para auxiliar aqueles irmãos de lá e diz o seguinte: olha, no primeiro dia da semana vocês já vão pondo de parte, né, e continua fazendo isso conforme a sua prosperidade e vai juntando, ou seja, no domingo, na segunda, na terça, na quarta e tal. Interessante que no hebraico tá assim: terminando o sábado, certo? Terminando o sábado, cada um ponha
Quando termina o sábado, é o primeiro dia da semana. Mas eles não escrevem que terminando o sábado. Colocam no primeiro dia da semana. Tá? Então dá a entender que no domingo. Então aqui não é um culto, não é uma oferta, não é uma coleta de dízimo, nada. É apenas ofertas para levar para os irmãos, porque lá na Galácia está fazendo a coleta geral, vai descer, passar ali em Corinto e vai levar essa oferta para Jerusalém, ali para Galiléia. Então aqui não existe nenhum mandamento, instrução aqui para guardar o sábado. Até o pessoal diz que lá em Gênesis 2, né, quando fala do sábado, que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado, eu falo, olha, ele está fazendo uma descrição, né, mas não está dando uma ordem para guardar o sábado. E aqui, Paulo também não está mandando guardar o domingo, ou celebrar o domingo no lugar do sábado. Ele só está dizendo, olha, e se Paulo dissesse, juntem no sábado. Aí o pessoal fala, tá vendo? Ele mandou juntar no sábado, então o sábado não tem importância. Se ele mandou juntar no primeiro dia, é porque no sábado não era momento de você separar a carga, essas coisas todas, que o judeu não ia fazer isso, entendeu? Então, é bem claro. Agora, bora lá, né, para Atos, né? Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, que aqui também, lá na Bíblia hebraica, diz assim, olha, terminando o sábado, certo? Terminando o sábado, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, na Bíblia hebraica até comenta que esse dia aqui não é o domingo, o primeiro dia da semana, ou seja, não foi uma reunião domingo à noite que ele ia viajar na segunda, mas a reunião aqui, esse culto que Paulo administrou, aqui não sabemos se essa partir do pão era uma ceia ou era uma janta normal, tá? Então, mas e aqui era após o sábado, terminando o sábado, eles se reuniram. Então, essa reunião foi no sábado à noite e não no domingo à noite, como nós conhecemos hoje, tá bom? Então, Paulo, ele não viajaria, se domingo fosse sagrado, Paulo não viajaria no domingo. Então, agora, se você coloca isso aqui como domingo à noite, Paulo viajaria na segunda, mas o fato é, e Saião conhece bem o hebraico muito, muito mais que eu, sabe desses termos aqui. Se você buscar na Bíblia, ela onde faz comentários, mostra ela em grego, tudo, você vai ver exatamente dizendo isso, né? Terminando o sábado, então é o primeiro dia da semana, certo? Mas só que o primeiro dia da semana aqui já era a parte escura, então quando Paulo se reúne com o pessoal, tá bom? E ele vai citar também Apocalipse 1:10, que fala no dia do Senhor, foi arrebatado em espírito e tal. Então eles dizem que esse dia do Senhor era supostamente um domingo, né, como a Igreja Católica vai dizer. Só que na Bíblia, toda referência ao dia do Senhor é sábado, tá? Não existe nenhuma outra referência na Bíblia falando que o dia do Senhor é qualquer outro dia, tá? Não existe, não existe na Bíblia exatamente isso, tá? Podem hoje alguém pensar, mas não existe isso na Bíblia, tá bom? E João, que conhecia muito bem Jesus, não diria que o domingo seria o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui também pode ter duas hipóteses, né? Ou ela é o sábado, ou esse dia do Senhor é o dia do juízo de Deus, dia final, dia de quando conclui toda a obra de Deus, que vai discorrer todo o Apocalipse, de toda essa conflito cósmico, tá certo? Mas aqui ser o domingo realmente é totalmente desfavorável, não existe nenhuma base bíblica para isso, tá certo? Bora lá mais para a gente ver o que ele vai dizer aqui ainda sobre essas questões aqui. Cristalizou-se uma tradição que essa celebração de Cristo, porque tudo que aconteceu ficou no primeiro dia da semana. Então, você escutou bem, né? Cristalizou, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, às vezes tenta voltar o negócio em bagunça, né? Mencionado no primeiro dia da semana, cristalizou-se uma tradição que essa celebração de Cristo, porque tudo que aconteceu ficou no primeiro dia da semana. E posteriormente surgiu uma teologia cristã dizendo, olha, o nosso Shabat, na verdade, vai ser no domingo. O interessante, né, que primeiro é uma tradição para depois você criar uma teologia em cima. O certo seria você ter uma teologia e aí você tem uma tradição em cima dessa teologia, ou seja, vira rotina, tá bom?
Por exemplo, a Bíblia não diz assim, olha, a igreja tem que reunir no domingo, na terça ou na quinta e no sábado. A Bíblia não menciona isso, certo? A Bíblia menciona que devemos guardar o sábado, né? E a pessoa pensa que guarda o domingo, então as igrejas, ela não tem lá, ó, o culto de vocês tem que ser de manhã, tem que ser de noite, tem que ser de tarde. Mas a igreja, várias igrejas têm seu culto à tarde, outras têm o seu igreja culto de manhã, elas definem e isso vira uma tradição, certo? Agora na igreja adventista nós temos culto das 9 da manhã no sábado até meio-dia. Poderia ser das 6 da manhã às 9 horas? Poderia ser à tarde? Poderia. Não faz a menor diferença, mas uma tradição em cima, devemos ter um culto nesse dia, porque para nós é sagrado, então se entendeu que seria melhor horário e aí vira uma tradição, tá certo? Mas essa tradição, ela não tem assim, a Bíblia não deixou claro. Agora, você monta uma tradição e depois você monta uma teologia em cima disso. Bem interessante, né? Bora lá. Então, o que essa teologia cristã posterior colocou? Ela colocou o seguinte: olha, agora que a igreja tem um papel diferente, e ela veio assim, e até pensavam a gente substituir o Israel completamente, o Shabat agora é o domingo, e aí começaram a fazer essas conexões que a maior parte delas não funciona muito bem. Exatamente. Eles tentaram, essa questão da substituição, que nós substituímos Israel, eu não concordo muito bem com isso. Eu acho que Deus queria fazer de todos, como Paulo fala, né? De todos um só. Tanto dos gentios quanto dos judeus, unificar tudo em um corpo só. Não quer ver se o judeu tem que guardar o sábado, eu não tenho que guardar o sábado. Mas como assim? A salvação do judeu tem que guardar o sábado, eu não tenho que guardar o sábado? Que loucura, né? E o outro lá, ele precisa de fazer, obedecer esse mandamento. Eu, como cristão evangélico, não preciso obedecer. Fica meio assim, né? 2 pesos, 2 medidas. Então isso é baseado em cima da tradição, não existe um respaldo bíblico. Tudo bem. Eu creio que, claro que as pessoas que creem, isso aí, elas vão, e aí é Deus que vai julgar no final. Não, você sabia, você leu o sábado, então tinha que guardar. Aí chega para o adventista, por exemplo, não, vocês guardou, não precisava, né, mas vocês guardou, foi bacana, legal. Não é um pecado você guardar o sábado, digamos, se não precisasse guardar. Mas e se precisasse guardar, como é que ficaria? Mas é claro que Deus vai verificar muito mais esse negócio dessa obediência mecânica e muito, sabe, detalhista, muito farisaica da coisa, como ele bem coloca aí, porque não é isso que salva o cristão, não é você guardar dias, não é você dar de oferta, dizimar e tal. Existe, a nossa salvação depende unicamente de Cristo. A obediência faz parte da nossa fé. Então, se eu creio que devo guardar o sábado, eu guardo o sábado. Para mim é uma bênção. O outro crê que não deve guardar o sábado, bom, ele não guarda o sábado. E aí é Deus que no final vai resolver cada coisa. Deus que vai julgar o índio, aquele que não conheceu, que ele conheceu, que foi pastor, que não foi pastor, quem era leigo, quem era douto. Ou seja, é Deus que vai resolver todas as coisas. Não sou eu que vou julgar. Ah, você guarda o domingo ou não guarda dia nenhum, você vai se perder? Isso aí não depende de mim, não está em mim julgar. É Deus que vai julgar. E Deus vai julgar com sabedoria e com retidão, né? Vamos ver um pedacinho aqui. E a pergunta é, a gente deve, essa é a pergunta, ter o sábado, né, como referência para o nosso descanso e a nossa situação cultica? No meu entendimento, a gente precisa ter o princípio sabático na nossa vida. Agora, como isso deve acontecer? Por uma série de razões históricas, tal, eu acho que a questão fundamental, como diz Romanos capítulo 14, não é brigar por causa de dia, mas é entender a função desses dias. Eu tenho muitos amigos judeus e judeus que seguem a Jesus. Quando é que eles se reúnem? No sábado. Eles guardam o Shabat, até porque o sábado não é só o sábado. Assim como a gente tem a comida, né, na casa da mãe, de domingo especial, eles têm a comida do Shabat, que é diferente, tem uma série de coisas. Então, eles devem prosseguir servindo a Deus de maneira diferenciada no Shabat. Agora, a comunidade cristã, no seu ambiente, com toda a sua tradição, é um absurdo, eles têm que voltar para guardar o sábado dentro da tradição judaica? Na minha opinião, não. Eles devem respeitar esse princípio sabático, porque no meu entendimento, a gente deveria celebrar os 2 dias, o sábado e o domingo, porque um celebra a criação e outro a nova criação.
Muito bem. Então você vê aí que ele vai colocar esses detalhes, né? Que até o judeu tem uma alimentação diferente do dia do sábado, né? A minha mãe também sempre procurava preparar alguma coisa especial, até preparava algo mais, porque se tivesse alguma visita na igreja, tal, um jovem lá, sozinho, né? Meus pais, então ela chamava, levava para casa para comer com a gente. Mas assim, o judeu já tem uma tradição, e ele até fala que aí por tradição, né, a tradição cristã, então eu até não sei se ele fala tradição, porque não existe um texto claro, né, que manda guardar o domingo, e até ele fala que esse simbolismo, né, a essência do sábado deve ser respeitada para os cristãos de hoje. Mas, na verdade, eu não conheço, pode até que existe, eu não conheço nenhum cristão evangélico, sei lá, né, que guarda o domingo ou qualquer outro dia como um dia sagrado, um dia que ele não vai comprar, não vai à feira, não vai lavar carro, não vai pintar a casa, não vai fazer nada, ele vai esse dia totalmente sagrado e dedicado a Deus. Pode ser que exista, eu não conheço, porque até alguns pastores dizem, olha, não temos que guardar dia nenhum. O domingo é apenas um dia de celebração, etc, tal, mas não é um dia sagrado. Alguns outros apostam nessa questão, que o domingo tem que ser sagrado, o domingo tem que, né, ser um dia totalmente voltado para religião, religiosidade, e aí fica a questão, né? O adventista, o judeu, etc., separa as 24 horas como sagradas, dedicadas para culto, devoção a Deus, visitas e atividades sociais que ajudam o próximo, que ama o próximo, coisa assim, tá bom? Mas que Deus abençoe ricamente você. Se você guarda o sábado ou não guarda o sábado, tá? Que Deus te abençoe, que abra a nossa mente e coração para que possamos andar nos seus caminhos. É claro que não dá para dizer que, o mandamento não matarás, eu posso matar e tá, eu vou ser salvo da mesma forma. Então, temos que ter certo cuidado, né? E alguns mandamentos, como não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não ter ídolos, né, na nossa vida, ou seja, ter o Deus somente na nossa vida, isso é muito importante. E no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, vamos entender o quão perto de Deus devemos andar e se o sábado é importante ou não. Então, para mim, o sábado é maravilhoso e quem não guarda o sábado, não deleita-se no sábado como dia sagrado completo, para mim ele está perdendo. Mas se você não guarda e se você toca a vida, bom, deixa a vida levar. E Deus abençoe todos nós, mas que a palavra de Deus sempre venha a ter primazia em nossa vida e não a tradição, tá bom? Grande beijo no coração, fiquem em paz, bora, que muito em breve teremos outro vídeo aqui, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar e comentar aí. Fique com Deus.